as homenagens ao time da Chapecoense. Na Arena Condá, uma multidão se emocionou e cantou. Em Medellín, no palco onde seria disputada a partida final da Copa Sul-Americana, mais gestos de solidariedade e de pesar. Tem também as últimas informações sobre o acidente e a investigação para descobrir o que provocou a queda do avião. Ministério Público e juízes reagem às mudanças feitas pela Câmara no pacote anticorrupção. A economia brasileira dá novos sinais de que a crise está longe de acabar. Uma reportagem especial para quem quer chegar aos 100 anos de vida com saúde. As dicas para cuidar bem do corpo. Olá, o Hora 1 completa hoje, dia 1º de dezembro, 2 anos no ar, 2 aninhos de vida. 2016 foi um ano duro, né, gente? Atravessamos aí o processo de impeachment de Dilma Rousseff, vimos a prisão de políticos importantíssimos, acompanhamos uma série de violentos atentados terroristas pelo mundo. Mostramos com muita emoção também a Olimpíada do Rio de Janeiro, anunciamos em primeira mão a vitória, do controverso Donald Trump na eleição dos Estados Unidos. E agora estamos cobrindo, ainda perplexos, o acidente com o avião da Chapecoense. Em todos esses dias, a sua companhia, preciso reiterar isso muito, foi fundamental. Juntos dividimos os bastidores da notícia, trocamos confidências, quantas, né? E em vários momentos nos indignamos com a maneira que são tratados os destinos do nosso país. Nossa história juntos ainda é curta, mas com certeza já produziu muitos frutos, é intensa e vem muito mais por aí, tá? A equipe do Hora 1 vai estar sempre a postos para te garantir a melhor informação o mais cedo possível. Então, bom dia! Bem-vinda, bem-vindo, adoro falar isso para você, tenho falado isso com todo o prazer do fundo do coração nos últimos 2 anos. Vamos ver agora como é que o dia está começando, a movimentação. E a seguir, você vai ver aqui no Hora 1. Magistrados e membros do Ministério Público criticam as mudanças feitas pela Câmara no pacote anticorrupção. E a economia brasileira voltou a encolher no 3º trimestre. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. As investigações sobre o acidente com o avião da Chapecoense. E uma reportagem especial sobre os cuidados com a saúde na terceira idade. A edição de hoje do Hora 1, que marca os nossos 2 anos de vida, está chegando ao fim. Quero começar o 3º ano com você amanhã. Vem fazer companhia para mim. A gente encerra a semana juntos e já começa então mais um ano dessa nossa história. É ótimo tê-los. Muito obrigada. Um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Olá, chegou a hora do Bom Dia Rio. 1º de dezembro de 2016 entra na reta final. Diego, nós vamos direto agora aos destaques da edição de hoje. A polícia deu um golpe no tráfico do Rio. Um dos bandidos mais procurados do estado está de volta à cadeia. Carlos José Fernandes controlava a venda de drogas na Pedreira. E o chefe da quadrilha de traficantes da Serrinha também voltou para trás das grades. Ele foi preso na Ponte Rio-Niterói. O Bom Dia fala também sobre a violência contra a mulher. É importante que as mulheres, seus familiares, amigos tenham consciência de que ela não precisa ser submetida a nenhuma violência. Toda mulher tem direito a viver uma vida livre de violência. A crise financeira do Estado. Acabaram as discussões na Assembleia Legislativa. Semana que vem começam as votações. No total, se as 22 medidas fossem aprovadas, elas poderiam resultar numa economia de 27 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Era essa a conta da base do governo aqui na Alerj, que agora faz uma previsão bem mais modesta, de conseguir no máximo 11 bilhões de reais para os cofres do Estado em 2017 e 2018.
E Diego, quais são os destaques do Radar RJ? Fachel, a chuva cai sem parar na serra. Em Teresópolis, 2 encostas deslizaram. Ninguém se feriu e hoje a chuva continua por lá. E os times do Rio voltam aos treinos com muitas homenagens aos mortos na queda do avião da Chapecoense na Colômbia. E os nossos repórteres trazem ainda outros destaques na edição de hoje. Priscila Chagas. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Os testes para detectar o vírus são de graça na rede pública. Em um ano, desde que a Operação Presente chegou ao Meier, ao Flamengo e aqui a Lagoa, mais de 2.000 pessoas foram presas. E o Bom Dia fala também da dificuldade enfrentada pelos pacientes que precisam de atendimento médico no Hospital da Posse. As famílias reclamam de superlotação e de falta de remédios. A quinta-feira vai começando com o tempo parcialmente nublado no Rio e toda a região metropolitana. O dia começa com friozinho, 20 graus é a temperatura. Bom dia para você. Bom dia, Rio. Hora do intervalo, vamos para o cafezinho. Ainda nessa edição, a gente fala da crise financeira do Estado. As discussões na Assembleia Legislativa terminaram. Agora, os deputados vão começar a votar o pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo na semana que vem. E as homenagens aos mortos na queda do avião da Chapecoense na Colômbia. Daqui a pouquinho a gente volta, olha a hora, 6h07. Oi, Diego. O Bom Dia Rio volta já. Pausa para o café, hora do intervalo. Daqui a pouquinho você vai ver que o término das discussões na Assembleia Legislativa já aconteceu ali, daquele pacote que o governo mandou aí para tentar combater a crise. Semana que vem, os deputados começam a votar a proposta do governo. E o mau exemplo de desperdício. Enquanto a população sofre sem atendimento, olha aí, ó. 146 ambulâncias novas em folha, custaram uma fortuna, hein? Aí largada, todo mundo largado aí, tudo largado em Nova Iguaçu. Antes do intervalo, vamos lá para cima, vamos pro Globocop, com o Genilson Araújo. Fachel, linha vermelha aqui na altura do Caju, bem ao lado do Parque Alegria, já no cruzamento com a Avenida Brasil. Breves retenções depois do cruzamento com a Avenida Brasil, o trânsito melhora, tá vendo só? A movimentação também é muito grande na Avenida Brasil, no sentido centro da cidade. Aqui pelo Caju, tá vendo? Trânsito livre, sem problemas até o momento, Fachel. Obrigado, Genilson. E para você aí, que já precisou, para você ou para sua família, de uma ambulância, não tinha? Pois é, lá em Nova Iguaçu tem muitas paradas, abandonadas. Olha a hora, 6h27. Daqui a pouco, mais informação do trânsito. Fique ligado, Bom Dia Rio, volta já. Vamos para o intervalo. A seguir, a prisão de um dos bandidos mais procurados do estado, Carlos José Fernandes, controlava a venda de drogas na Pedreira. E as homenagens aos mortos na queda do avião da Chapecoense na Colômbia. A gente volta em seguida, olha a hora, 7h01. Bom dia, Fachel, bom dia, Diego, bom dia, Rio, volta já. Bom dia. O Supremo afasta Renan Calheiros da presidência do Senado, que passa a ser comandado pelo PT. A decisão foi do ministro Marco Aurélio Mello, depois que Renan virou réu no mesmo escândalo que o derrubou da primeira vez da presidência da Casa há 9 anos. O ministro entendeu que Renan não pode integrar a linha de sucessão da presidência da República, agora que responde por peculato. A gente mostra como o governo vai enfrentar votações decisivas, como a proposta de limitar o teto dos gastos públicos com um adversário na presidência do Senado, o petista Jorge Viana. Depois de muitas idas e vindas, o governo manda hoje para o Congresso o projeto para reformar a Previdência, criar uma idade mínima para aposentadoria e tentar conter um rombo crescente. Mas as Forças Armadas e os policiais vão escapar da nova regra. O resultado do PISA, o exame mundial que avalia o desempenho dos estudantes em matemática, leitura e ciências. Depois de 2 quedas que pouca gente sentiu, a Petrobras aumenta a gasolina em mais de 8%. Os motivos são a alta do petróleo e a desvalorização do real. A inspetora que liberou o plano de voo do avião da Chapecoense pede refúgio no Brasil. Ela diz que está sendo perseguida na Bolívia, onde é alvo de uma investigação. E uma pesquisa
mostra que 8 em cada 10 brasileiros não usam protetor solar. Um perigo no país onde o câncer de pele é mais frequente de todos. Esses são os nossos destaques. E hoje é terça-feira, já 6 de dezembro. Bom Dia Brasil está começando. A educação no Brasil recebe mais uma nota baixa numa avaliação internacional. Falta água e milhares de alunos de escolas públicas em Goiás só têm 1 hora de aula por dia. Em Brasília, o diretor de um colégio foi parar na delegacia por humilhar um aluno. A investigação sobre a queda do helicóptero que matou a noiva e mais 3 pessoas na Grande São Paulo. Agora 8 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Gutierrez revela cartel em obras da Copa do Mundo. As investigações da queda do helicóptero que levava a noiva para o casamento na Grande São Paulo. Verão está chegando e os médicos alertam que pouquíssimos brasileiros usam protetor solar. 8h13 pelo horário de Brasília. As armadilhas do bronzeado. O brasileiro se expõe demais aos riscos do câncer de pele. A investigação que relaciona o ex-secretário de Obras do governo Cabral com uma transportadora de valores. E o protesto no Vaticano para libertar presos políticos na Venezuela. 8 horas e 23 minutos, horário de Brasília. A seguir, a empreiteira Andrade Gutierrez revela cartel em obras da Copa do Mundo. E a relação suspeita entre o ex-secretário de Obras do governo Cabral com uma transportadora de valores. A gente volta já, agora são 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Brasília ao vivo, a movimentação no Congresso com o afastamento de Renan Calheiros. O piloto do avião da Chapecoense tinha um mandado de prisão contra ele na Bolívia. E o acidente em Goiás, envolvendo um cantor sertanejo. Agora 8 horas e 40 minutos, a gente volta já, é o horário de Brasília. Para vocês de casa, então, ótima terça-feira, aproveite muito o seu dia. Amanhã tem mais Bom Dia Brasil. Até lá. Valeu, pessoal. Bom dia para todo mundo. Boa terça. Até amanhã. Aqui no RJ, a cidade sem socorro. Enquanto as mais de 130 ambulâncias novas ficam paradas, só uma atende 83 mil moradores de Seropédica. Se acontecer um acidente com mais de 2 vítimas, já fica meio difícil. Eu tive um AVC, pô, eu caí. Eu pensei que ia morrer. Pra mim, ia morrer. E ninguém te socorreu? Não, só a minha mulher. Aqui no estúdio, Edmilson Ávila traz notícia em primeira mão sobre o bilhete único. Mariana, o governo tem até o fim do dia para pagar as empresas de transporte. Esse dinheiro é o que o Estado dá para complementar a tarifa do bilhete único. Se o depósito não for feito, o desconto na passagem pode acabar. Já com ele então, hein? Tem ainda o drama dos servidores. É 1º de dezembro, dia de pagamento dos salários de outubro. Os servidores ainda não sabem quando vão receber os salários de novembro. E nem tem previsão de 13º. Você vai ver também a prisão de 2 traficantes que estão entre os mais procurados do Rio. Uma das ações chegou a fechar a ponte Rio-Niterói. No RJ Móvel tem Suzana Naspolini cobrando promessa em Campo Grande. Mariana, olha aqui, Mariana, onde é que eu tô de novo, gente? Por favor. Poxa. Tudo isso e muito mais, agora, aqui no RJ, primeira edição. Intervalo que passa bem rapidinho. Na volta, a tragédia da Chapecoense. Famílias do Rio estão recebendo as primeiras informações sobre a identificação dos corpos. E ainda flagrantes na ciclovia. O trecho está interditado, mas olha só, ciclistas, pedestres passando sem medo. A gente mostra já. Agora 12h23. Fica aí, eu já volto.
Então o RJ fica por aqui. Ótima tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, gente. Até amanhã, hein? Boa tarde. A despedidas vítimas do acidente aéreo na Colômbia. 3 aviões da FAB vão sair de Manaus para buscar os corpos dos brasileiros em Medellín. Em Chapecó, a cidade se prepara para o velório coletivo na Arena Condá. O governo boliviano afasta mais 2 pessoas que trabalhavam no aeroporto de onde o avião partiu. E autoridades colombianas afirmam que foram avisadas pela LAMIA que o voo partiria de Cobija e não de Santa Cruz de la Sierra. A controladora de voo do aeroporto de Medellín diz que sofre ameaças e que fez tudo o que pôde. A polícia colombiana divulga imagens do resgate do tripulante Ervin Tumiri. Aumenta o número de jovens sem ocupação, 22% não trabalham nem estudam. Uma cena revoltante no sul. O motorista atropela uma mulher, para, verifica se o carro está ok e parte. A vítima morreu. O Jornal Hoje está começando. Daqui a pouco, o grupo de jovens que não estuda nem trabalha é cada vez mais numeroso, segundo o IBGE. Já, já. A seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil e as novas informações sobre o velório das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense e o que diz a irmã do piloto da LAMIA. A gente volta já. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana. Boa noite. Avançam as investigações sobre a queda do avião com a Chapecoense. O plano de voo mostra que o jato decolou sem reserva de combustível. E uma funcionária do aeroporto na Bolívia diz que alertou sobre esse perigo. Mas que as recomendações não foram seguidas pela empresa. A funcionária diz que só depois do acidente contou às autoridades bolivianas sobre os avisos que deu. E acabou afastada do cargo. A Bolívia suspendeu a licença da LAMIA, que só tinha um avião. Na Colômbia, as autoridades já não têm mais dúvida. Os tanques estavam mesmo vazios. E veja também, a Polícia Federal afirma que houve vazamento do exame do Enem. O Senado discute o projeto que define os crimes de abuso de autoridade. O juiz Sérgio Moro alerta que agora não é o melhor momento para votar um projeto como este. Porque pode inibir investigações importantes em andamento. O Supremo transforma o presidente do Senado, Renan Calheiros, em réu por desvio de dinheiro. E a Odebrecht assina um acordo de leniência com os procuradores da Lava Jato. É a delação premiada da empresa. E 77 dirigentes do grupo começam a assinar os termos de colaboração com a Justiça. São documentos em que eles confessam atos de corrupção envolvendo a Odebrecht e os principais partidos. Quase 200 políticos são citados. O Jornal Nacional está começando. A seguir, melhora no estado de saúde dos sobreviventes da tragédia. Os moradores de Chapecó que dedicaram uma vida inteira ao time da cidade. Assina um acordo de leniência com procuradores da Lava Jato. E 77 executivos e ex-executivos do grupo também já estão assinando termos de colaboração. O Supremo transforma em réu o presidente do Senado. Os preparativos em Chapecó para a chegada dos corpos. Os momentos marcantes no estádio onde seria disputada a final da Sul-Americana. Depois de Adnight. Até amanhã. Até amanhã.
Boa noite. A delação da Odebrecht é a delação do fim do mundo, tá? O número de políticos nela caiu no meio de uma crise política que se desenrola no momento como uma disputa entre parte do judiciário e parte do legislativo. Por exemplo, os senadores e o juiz Sérgio Moro debateram hoje se é hora, se vale a pena e como punir eventuais abusos de autoridade sem que houvesse consenso. A delação caiu no dia em que o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, se tornava réu no Supremo pela primeira vez, num processo antigo, anterior à Lava Jato. E você vai ver também os detalhes do plano de voo do avião da Chapecoense. O ponto crítico: o piloto preencheu o formulário colocando o mesmo tempo para a autonomia e para o voo, em violação às regras internacionais. A quem caberia impedir que o avião decolasse sem combustível suficiente segundo os regulamentos? As famílias de sobreviventes da tragédia chegaram à Colômbia. Todos os corpos já foram identificados. Os aviões com os brasileiros mortos no acidente começam a voltar na noite desta sexta-feira. O americano entregou a taça à Chapecoense. E mais, pesquisa inédita revela o tamanho da queda no consumo das famílias. 10% classe A, 44% classe B, 46% classe C. E esse é o retrato de como eles se viraram em 6 meses para dar conta da crise. Essa recuperação do otimismo em relação à economia vai ser lenta e vai ser muito gradual. No Jornal da Globo temos a Chapecoense recebendo a taça sul-americana. Não quer dizer que o Conmebol tenha aceitado, é um gesto. E uma pesquisa inédita revela o tamanho da queda do consumo das famílias brasileiras na crise. Já no próximo bloco, a Odebrecht fecha um acordo de leniência na Lava Jato. O presidente do Senado vira réu no Supremo. O atual campeão da Sul-Americana e a seguir a Venezuela é suspensa do Mercosul. E qual o tamanho da queda no consumo das famílias no Brasil? O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Você assiste agora ao programa do Jô. Uma boa noite e até amanhã.